Agradeço o convite para participar. A minha palestra hoje é conversar com vocês referente quais são as ações de segurança radiológica em intervenção. Meu nome é Rogério Fachel de Medeiros, sou especialista em física do radiodiagnóstico pela Associação Brasileira de Física Médica e atuo já há 20 anos na área de radiologia intervencionista, bastante em pesquisas, de inovação, novas tecnologias, treinamento e suporte técnico avançado em segurança radiológica, controle de qualidade em laboratórios de hemodinâmica e bloco cirúrgico. Não existe conflito de interesse nessa apresentação. Iniciando nossa conversa, essa oportunidade que eu agradeço novamente de ter a possibilidade de trocar experiência e aprendizado com um grupo de colegas. A exposição radiológica em intervenção. Aqui vale a gente comentar, quando a gente comenta procedimentos de intervenção, entra procedimentos de diagnóstico, por o suporte de imagens fluoroscópicas e cinefluoroscópicas, como também procedimentos não de diagnóstico, realizado bastante em bloco cirúrgico, como o arco cirúrgico, equipamentos que emitem raio-x, que possibilita ao operador a execução de imagens dinâmicas para suporte visual, para realização de cateterismo, por exemplo, cardíaco, e procedimentos cirúrgicos de ortopedia e outros, Analisando um cenário nacional, esse dado é do Brasil, a gente percebe que o número de procedimentos no Brasil que utilizam a fluoroscopia como suporte dinâmico e visual tem aumentado bastante. Um dado apresentado em 2010 estima que em torno de 94 para cá, ou em 2010, que é o dado não é tão atualizado, se realizou 100 mil procedimentos de cateterismo cardíaco, que seria um dos procedimentos de intervenção executados com suporte de fluoroscopia e cinefluoroscopia. Dá uma noção que realmente o número de procedimentos realizados no Brasil tem aumentado bastante, Isso é o que a gente espera, porque também o número de equipamentos comercializados, tanto equipamentos de fluoroscopia móvel, quanto equipamentos de cinefluoroscopia, de grafia, angiógrafos, tem aumentado bastante, o que possibilita a realização de procedimentos numa quantidade maior. Existe no Brasil vários laboratórios de hemodinâmica, por exemplo, com um parque tecnológico bem extenso, de 4 equipamentos, 5, 6 equipamentos trabalhando simultaneamente. E também uma tendência que a gente tem verificado em bloco cirúrgico, de mudar o perfil do bloco cirúrgico, onde a gente tem percebido que existem blocos cirúrgicos especializados em intervenção, sem diagnóstico, e blocos cirúrgicos híbridos, que tem se dito, que trabalha com procedimentos de intervenção procedimentos de intervenção com diagnóstico. Só para tentar esclarecer a diferença entre eles, o procedimento de intervenção sem diagnóstico é o procedimento que se realiza para o operador médico executar uma ação, Por exemplo, posicionar uma órtese, uma prótese, colocar um parafuso. E o procedimento de intervenção com diagnóstico é aquele procedimento que o médico vai gerar alguma imagem que vai ser laudada posteriormente. Falando desses procedimentos de intervenção e um cenário nacional e mundial, começou a surgir uma demanda específica relacionada com a segurança radiológica, quando no mundo como um todo começou a surgir alguns casos de lesão de pele em paciente
que foram submetidos a procedimentos com o uso da fluoroscopia por um tempo mais elevado. Em 94, foi publicado o primeiro caso, né, pelo FDA dos Estados Unidos, e a partir daí se iniciou um debate mundialmente, propondo algumas ações de segurança, principalmente para investigar quais foram as causas dessa grande quantidade de pacientes que apresentavam lesão de pele durante o uso da fluoroscopia. Primeiramente, os primeiros casos foram detectados em procedimentos de diagnóstico associados em 94 até 98, em procedimentos de eletrofisiologia e procedimentos de ablação por radiofrequência. Com a evolução tecnológica na área da hemodinâmica, se percebeu que os equipamentos atuais, eles tinham uma potência maior, né? Foi a fluoroscopia e a cinefluoroscopia foi uma da área que evoluiu nessa parte tecnológica em melhoria de aspectos de ferramentas de execução do procedimento, mas associado a um aumento de dose também. Os equipamentos estão vindo com mais potência, então os controles específicos associado ao controle de fonte, foi necessário realizar uma revisão para verificar os preceitos de calibração da fonte, as anomalias associadas ao controle de qualidade, como também se trabalhou bastante com as ações de operador, percebendo se os níveis de exposição do operador, associado à técnica do procedimento, estavam contribuindo para um aumento de risco do paciente. Então, aí se percebeu a necessidade de executar ações de treinamentos avançados de segurança, otimização de protocolo, que a gente vai começar a listar para vocês logo em seguida. Então, as lesões apresentadas no paciente, elas começaram a aparecer com uma gravidade maior, aparecendo normalmente algumas radiodermites que evoluíam para alguns casos em radionecrose, e normalmente o tempo necessário para o paciente conseguir ficar livre desses problemas estavam demorando em torno de 5 a 6 meses, né? Porque em alguns casos o paciente teria necessidade de executar implante de enxerto e um cuidado com uma ação e um suporte médico por um tempo bem estendido. Então, essa discussão veio para o Brasil. Em 2015, iniciou uma discussão aqui no Rio Grande do Sul, como uma equipe de pesquisa do Instituto de Cardiologia, onde se criou um grupo específico multidisciplinar para estudar as ações que seriam possíveis de implementar num laboratório de hemodinâmica e num bloco cirúrgico, com o objetivo de diminuir o número de procedimentos que apresentavam esse tipo de problema. A primeira ação que se fez antes da implementação das ações avançadas, que eu vou comentar para vocês, seria identificar o perfil da instituição, percebendo de quantos casos que ocorriam, né? Porque até então era difícil de tu relacionar com esse efeito, porque o tempo de latência após o procedimento de cateterismo era semanas, né? Então o paciente não tinha mais contato com o laboratório, então foi necessário criar todo esse banco de dados e a partir daí iniciar uma ação. Nessa pesquisa multidisciplinar que eu comentei, foi executado com a gestão do responsável técnico do laboratório médico, né? Que em último é o responsável pelos procedimentos, o suporte dos fabricantes dos equipamentos, da equipe de engenharia biomédica e a equipe do supervisor de técnicas radiográficas. A primeira ação que foi desenhada estaria relacionada com as rotinas de calibrações especiais, né? Todo equipamento de cinefluoroscopia, ele vem com a possibilidade de utilizar níveis de dose. Alguns equipamentos mais comuns possuem 3 níveis de dose, que é o mais tradicional, outros equipamentos apresentam 2 níveis. Então, normalmente,
Tu tem o nível baixo, o nível normal e o nível alto. A primeira ação foi calibrar esses parâmetros, o nível baixo com parâmetro em torno de 30 miligray, e ficaria um valor aceitável. O nível normal em torno de 45 miligray e o nível alto nível de 147. Nisso, depois eu vou comentar, tem uma ação específica com a padronização de protocolos. As rotinas de auditoria técnica para liberação de equipamento foram implementadas, né, porque foi detectado que muitos dos casos de anomalia de calibração estavam associados a uma ação do fabricante de manutenção preventiva e corretiva. Então, era muito comum o laboratório reclamar para o fabricante um problema de qualidade de imagem, mandar uma equipe de engenharia para o hospital. Essa equipe melhorava a imagem, mas aumentava a dose. Então, todas as vezes que se tinha uma intervenção no equipamento, se fazia uma verificação, para verificar se essa intervenção técnica não estava associada a um aumento de dose. A terceira ação proposta foi rotinas de treinamentos avançados de segurança radiológica e padronização técnica. A gente percebeu que os operadores, normalmente começando com a residência, eles não tinham conhecimento avançado referente à máquina, nem referente às ações de segurança possíveis de se implementar durante o uso do recurso. E também estavam ocorrendo uma proposta com a gestão do médico responsável com a padronização técnica, né, que os operadores executassem o procedimento da especialidade com um padrão técnico rastreável e que teria pelo menos uma homogeneidade nessas ações. A quarta ação foi a rotina de padronização tecnológica, aqui com a ação muito do físico e do tecnólogo, com a ideia de quando ligar o equipamento, esse equipamento tem um preset definido pelo responsável técnico e pelo supervisor das técnicas e o físico, com o intuito que o equipamento inicie os procedimentos com os parâmetros de uso mais modesto, parâmetros de baixa dose. E, se necessário, durante o uso e a realização do procedimento, aumentava esses parâmetros. O quinto, a gestão avançada dos assentamentos de dose, né, que esse dado é muito importante, porque o laboratório, por exemplo, realizava mais de 1.000 procedimentos de cateterismo por dia, e era interessante o operador saber do perfil do laboratório, dos procedimentos, e também identificar o perfil dele comparado com os dos outros médicos. Por exemplo, poderia existir caso de um médico ser responsável por mais de 25% dos procedimentos que extrapolavam o parâmetro de referência criado nessa pesquisa. E sexto, rotinas de calibração especiais também para o modo de aquisição, né, o modo Cine, criando protocolo de baixo nível, normal e alto nível, conforme na fluoroscopia. Dependendo do equipamento, existe alguns comandos diferenciados, né, mas basicamente, que nem eu comentei, a maioria dos equipamentos apresenta 3 níveis de radiação. E nessas rotinas especiais de calibração, o nível 1 teria o parâmetro mais baixo, então todos os procedimentos de cateterismo realizados nesse laboratório ou de intervenção cirúrgica, no bloco cirúrgico, iniciavam pelo parâmetro mais modesto. Essa ação eu posso adiantar para vocês que ela conseguiu comprovar que em torno de 80% dos procedimentos não tinha necessidade de tu mudar o nível de radiação. Associado a isso, com a segunda ação das rotinas de auditoria técnica para liberação do equipamento, a gente começou a perceber que, com essa ação, conseguimos ter o controle de 100% da fonte emissora, tendo certeza que, após uma intervenção técnica de manutenção, o equipamento continuava funcionando com aqueles parâmetros definidos na instalação do equipamento, principalmente revisando todos os modos de utilização, de todos os protocolos, para ter certeza que as doses após a ação não foi alterada. Associados a isso, foram implementadas rotinas de treinamento avançado. A gente utilizou um trabalho e um material publicado pela Agência Internacional de Energia Atômica, específicos para laboratórios de hemodinâmica, para bloco cirúrgico, principalmente para procedimentos que fazem uso de fluoroscopia, e se fez uma avaliação desses operadores em termos de resultado, né, do aprendizado, comparando o perfil dele de exposição antes e depois da implementação desses testes, desse controle.
Rotinas de treinamento avançados também focado na padronização técnica, né, mostrando para o operador que uma ação simples, por exemplo, de colimação, reduz a dose do paciente em 15% e, consequentemente, reduz também a dose da equipe técnica em também 15%. Rotinas de padronização tecnológica, também associado a definir um preset para cada protocolo especializado, por exemplo, um preset para procedimentos de eletrologia, um preset para procedimentos de intervenção, um preset para cardiologia, para cardíaco, tendo a certeza que todos os operadores daquela especialidade utilizariam o mesmo protocolo. Associado ao assentamento de dose de todos os pacientes, a gente consegue e propõe que se faça uma avaliação mensal dos dados apresentados em gráfico, dizendo qual é o cenário do laboratório. Por exemplo, aqui a gente percebe que no início o laboratório tinha 14% dos procedimentos extrapolavam a dose crítica de referência definida pelos responsáveis pelas técnicas, e que também se apresentava um relatório estratificado pelo operador, identificando, por exemplo, nesse caso, um dado real, um operador era responsável por 50% dos procedimentos que extrapolavam essa dose de referência definido pelo laboratório específico. Associado a isso, as rotinas de calibração especiais foi implementada com parâmetro específico do laboratório e se percebeu que realmente essa ação tinha um resultado direto, porque o próprio médico, ele não tinha uma ação que ele conseguisse alterar esse parâmetro, né? Então, caso tivesse uma anomalia, né, o médico percebesse que a imagem não estava boa, o técnico disponível em radiologia executava a ação de alterar esse parâmetro específico para o operador. Aqui a gente percebeu também que em torno de 85%, né, um pouquinho mais, dos médicos não perceberam, não tiveram necessidade de mudar esse parâmetro. E os resultados que a gente verificou nessa implementação foram muito interessantes, né? A gente percebeu que teve uma redução muito acentuada do índice de procedimentos que extrapolaram os 2 Gray, que é a dose crítica, né? Tem casos que a gente consegue sinalizar uns picos, mas a gente chegou e comprovou que existia a possibilidade de trabalhar nesse laboratório com um parâmetro de referência em torno de 3%, que seria, de todos os procedimentos realizados, 3% ficavam dentro do nosso perfil de parâmetros que extrapolavam. Percebemos também que a exposição ocupacional reduziu significativamente com essas ações, né? Estratificando para cada tipo de ação implementada nesse trabalho, e relacionamos também uma melhoria e um aumento de vida útil do tubo de raio-x. Essas ações elas foram publicadas agora em 2020, né, num trabalho científico na Revista Brasileira de Física Médica, que vocês colocando na internet o meu nome ou o título desse trabalho, vocês conseguem pegar o arquivo original em PDF. Eu agradeço aí o convite, espero que o pessoal tenha gostado, e qualquer tipo de dúvida, fica o meu e-mail para contato. Muito obrigado.